A empatia, ela é uma competência essencial para que eu possa inferir os sentimentos, para que eu possa observar e fazer leituras expressivas no outro, né? No meu contexto social, são habilidades imprescindíveis para que eu possa atuar de forma proativa, de forma colaborativa, saudável no meio. Então é muito importante que possamos, enquanto professores, líderes de processo de ensino, aprender, né, para exercitarmos as habilidades de empatia nas salas de aula. Lembrando que nós, professores, somos os correguladores sociais e emocionais desses nossos alunos, não é verdade? Então, pela literatura científica e pela BNCC, empatia é respeitar o outro na sua diversidade, é saber fazer a leitura das expressões emocionais nos outros e nos colocarmos de forma respeitosa diante daquele indivíduo que está ali, né? Pode estar passando por um processo de emoções positivas ou de emoções desconfortáveis ou algum contexto social desfavorável, e como nós temos, né, essa capacidade de reconhecer no outro o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. A Ana Luísa Soares está dizendo aí, é se colocar no lugar do outro. Nós ouvimos muito, né, de forma prática, que a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas veja bem, como levar este conhecimento para uma criança quando eu posso demonstrar para ela que ela não pode ser o outro, não é verdade? Não que esteja errado, mas é uma forma que eu posso levar para a minha criança de forma a confundi-la, né? Eu posso ser o outro? Ah, mas eu não vou ser o outro, eu não sinto como o outro, né? Principalmente as crianças menores, elas sentem essa dificuldade. Então, desde sempre nós aprendemos a amar o próximo como a si mesmo, não é assim? Não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Então, se apenas falar de forma instrucional, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, fosse gerar um conhecimento prático, uma atitude, então estava tudo certo, né? Eu vou para a minha sala de aula e ensino para o meu aluno que empatia é se colocar no lugar do outro. Só que não. As neurociências nos comprovam que nós, seres humanos, naturalmente temos a capacidade de evocar do outro os sentimentos, as suas emoções, a partir do momento que estamos ali, nos colocando através da nossa percepção do outro, né? É preciso perceber o outro, é preciso estar com o outro para que eu possa acionar essa minha capacidade. Então é preciso acionar a minha escuta, a minha atenção para o outro, para que aqui no meu córtex pré-frontal acione células, né, neuronais, que são os nossos neurônios espelhos, capazes de evocar os sentimentos que os outros estão sentindo, né, as emoções e os comportamentos também, por que não? Então nós aprendemos também que o nosso ambiente, né, ele pode ser afetado pelos nossos comportamentos, ele pode ser contaminado, né, pelos nossos comportamentos, pelas nossas emoções. Então nós podemos provocar um clima emocional em sala de aula a partir das nossas atitudes, a partir das nossas emoções. Então quem aí já teve um professor ou uma professora alegre, divertida, né, divertido, que ao entrar em sala de aula contamina toda a turma? E quem aí já teve professores que ao entrar em sala de aula provoca um clima pesado, tenso, o cérebro já fica em alerta, né? O medo da nota que não vai chegar. Então são essas experiências que nos fazem crer que é possível se importar com o outro de forma
afetiva, né? De forma empática, a partir do momento que eu estou ali com o meu sistema emocional, né? Ligado no que o outro está sentindo. Então, primeiro eu preciso me autogerir, né? Emocionalmente, estar disposto a me colocar diante do outro com a minha atenção, com a minha escuta. Então, gente, nós sabemos que o socioemocional ele é um ensino necessário na atualidade. E esse ensino, ele vai tratar de conteúdos atitudinais, né? São conteúdos abstratos, subjetivos. Então, como ensinar habilidades tão subjetivas no meu contexto escolar? Então, acho que esse é o ponto crucial para todos nós, professores, nesse momento, né? Para os alunos, como aprender a desenvolver as habilidades socioemocionais nesse contexto educacional. Então, o meu convite hoje para que a gente possa refletir sobre a forma, né, o método, como levar para o meu currículo, como inserir habilidades e competências socioemocionais dentro do currículo. E principalmente a tratar de uma competência tão importante como a empatia, né? Inicialmente conhecer dentro do desenvolvimento humano esta capacidade humana de estar na vida do outro de forma integral, né? Eu posso estar ali com minha singularidade, observar o outro nas suas atitudes sem interferir, né? Sem querer ser uma pessoa simpática, né? Os simpáticos, eles são ótimos conselheiros, mas os empáticos, eles são companheiros, eles são solidários na dor. Então é quando eu me coloco diante do meu aluno e percebo, né, através da leitura expressiva, o que realmente ele está precisando naquele momento. Então às vezes ele está precisando de uma escuta. Então prever dentro de combinados em sala de aula, o saber escutar, o saber falar, né? Se colocar de forma empática, de forma a validar o que o outro sente, a necessidade do outro, não implica em você querer levar a solução para ele. Então, reconhecer esses sentimentos no outro é validar o que ele está sentindo, né? Então, o passo número 1 que eu quero trazer para vocês aqui é para que vocês convidem os alunos a promover essa escuta, a se importar com o que o outro diz, com os colegas, né? Quando um colega se coloca no grupo com sua necessidade, com a sua fala, ele merece essa escuta. É preciso que a gente se abra para essa escuta ativa, sem querer interrompê-lo, sem querer levar uma solução para aquele dilema que ele apresenta. E o segundo passo é reconhecer o sentimento nesse meu aluno, né? Ou no meu colega. Quando alguém chega para você e diz, nossa, eu tô muito mal, eu tô com raiva, eu estou me sentindo de alguma forma, ele vai demonstrar esse sentimento. E aí você se coloca diante dele dizendo, não é nada, vai passar, você é maior do que isso, nem foi tão grave assim. Então você só está invalidando nesta pessoa os seus sentimentos, né? Então é necessário também, aí vamos para o passo 3, para que você seja esse professor empático, né? No passo 3, eu preciso compreender o contexto, compreender a situação do outro. Então, por isso, Ana Luísa, eu não posso dizer que empatia é se colocar no lugar do outro, certo? Ana Luísa está dizendo aqui, ó, se colocar no lugar do outro, né? Esse é o conceito de empatia que ela nos trouxe hoje. Eu já tive ambos, né? Então ela já teve ambos os casos, né? Isso é no sentido da criança chegar para você e relatar e você ter que fazer uma escuta, é isso? Escreve aí pra gente. Isso, estar atento ao que as crianças chegam para dizer ou não, né? É importante que o professor esteja ligado nas expressões não verbais da criança. Essa comunicação não verbal que chega até nós
E muitas vezes nós não estamos ali acionados, né, preparados, ativos no processo para poder fazer essa leitura. Então, no passo 3, quando eu compreendo o contexto do outro, né, eu consigo praticar essa escuta mais detalhada. Então, uma escuta empática, né? Eu não vou interferir no que o outro está dizendo, porque eu preciso validar. Quando eu reconheço esses sentimentos no outro, eu estou validando. Então, validar parte do lugar de respeito. Validar parte deste lugar onde eu olho o outro como com a sua singularidade, né? Com as suas necessidades. Então, é mais do que justo. No quarto passo, é mais do que justo você demonstrar, então, essa compreensão. Né? Então, você vai ali passar por todos esses processos e quando esse aluno, ele consegue verbalizar, ele consegue se colocar diante de você para demonstrar o que está sentindo, né? O que acontece com ele, você precisa verbalizar. Você precisa expressar que você compreende, né? Se mostrar de forma solidária. Olha, eu sei que você está muito chateado com o que aconteceu. Então veja como a comunicação ela é direcionada para o outro. Eu não vou tirar do outro o direito, né, de sentir na intensidade, da forma que ele sente. Então essa é uma comunicação empática. Quando eu obedeço esses 4 passos atitudinais, né, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é que habilidade e empatia, né? As habilidades de empatia, a empatia é uma competência que pertence a um grupo de habilidades, né? Dentro de uma macro competência que se chama amabilidade. Então, na competência macro amabilidade, eu tenho lá o respeito, a confiança e a empatia. Então, empatia é algo muito complexo de se ensinar, né? Nós podemos perceber que antes de falar de empatia, da prática e do exercício da empatia, eu preciso me reconhecer enquanto um ser humano que sente, que tem as minhas vulnerabilidades, né? Eu preciso ter a minha inteligência emocional desenvolvida, principalmente no pilar de autoconsciência. Se eu não sei reconhecer em mim as minhas características, as minhas habilidades e inabilidades, né? E sobretudo, os meus sentimentos e emoções, se eu não sei mapeá-los, se eu não sei nomeá-los, é muito difícil praticar a empatia, né? Eu diria que é impossível. É como você vai perceber o outro se você não se percebe. Dentro da habilidade empatia, nós vamos ter várias outras habilidades que passam pelo pilar empatia. Nós temos aí a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Então, como praticar e ensinar, né? Sobretudo nós, professores, precisamos ensinar habilidades de empatia para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, se nós não estamos aptos a praticar em nós, a trazer para a nossa vida esse posicionamento de saber falar, saber escutar, saber compreender o outro na sua integralidade, né? E saber se expressar. Quando eu consigo uma boa expressão diante do meu grupo, né? Eu sei colocar o meu tom de voz. Quando eu estou ali esperta para o que está acontecendo no grupo e consigo, né, fazer essas leituras expressivas diante das emoções dos meus alunos, eu estou levando um exemplo, um modelo atitudinal para que eles possam seguir. Então, conhecendo esses 4 passos para desenvolver a empatia em sala de aula, né, que passa pela escuta, saber escutar, escutar com empatia, é você se importar com o que o outro está te falando, está relatando. E muito mais ainda é você escutar aquilo que não é dito, não é verdade? Então, quando você se coloca diante do seu aluno, que está ali caladinho, mas se você é um professor empático, você vai fazer as leituras expressivas nesse aluno.
você vai saber fazer essas inferências a partir do comportamento, a partir das emoções que esse aluno coloca ali diante de você. Então, quando ensinar a empatia? A empatia é um conteúdo atitudinal, como nós estamos trazendo aqui hoje. Então, você observa as atitudes no seu aluno e pratica junto com ele. Então, uma dica número 1 para que vocês possam ensinar a empatia para os alunos é quando você tem essas oportunidades e você traz o grupo para o centro dessa aula, dessa oportunidade, né? Você estará dando uma aula socioemocional, né? O socioemocional, ele é interdisciplinar. Todos podemos levar o socioemocional nas nossas práticas, independente do componente curricular, da disciplina. Então, veja bem, se eu estou ali, né? Dica número 1, um aluno chega até mim e às vezes está ali caladinho, mas você já fez a leitura expressiva. Então você não tem o direito de dizer, olha, eu acho que você está com medo, né? O que você pode fazer? Se posicionar diante dessa habilidade de comunicação empática. Você vai dizer para ele, olha, eu percebo que você está um pouco preocupado, é isso? E você começa a traçar esse diálogo, né? Jogando para que ele possa te falar e te esclarecer o que ele sente. Então, conduza esse aluno para que ele possa dizer para você o que ele está sentindo. Então, com certeza, ele vai encontrar uma forma de se expressar. Mostre, demonstre que você se importa com esse aluno. Então, isso é uma escuta ativa, né? Quando você se importa com o aluno, você vai ouvir mais do que falar. Então, essa habilidade de escuta, ela é imprescindível no ensino, né, da atitude e habilidade, das atitudes que perpassam aí pelas habilidades de empatia. Então, você vai estar também dando oportunidade para que a classe observe o seu comportamento. E na dica número 2 de como ensinar a empatia para os alunos, se nesse mesmo momento que você está ali conversando, mediando, né, com esse aluno ali, demonstrando que você se importa com o que ele está sentindo e tem outro aluno por perto, então por que não você convidar esse aluno a fazer essa leitura expressiva desse colega junto com você? Então, essa é uma aula socioemocional. Você está ali no tete a tete, na oportunidade que se abriu, né? São janelas de oportunidades que se abrem e o professor socioemocional, ele precisa estar atento. Ele precisa estar muito atento. E o terceiro ponto, né? A terceira dica é quando você está na sua observação ali, pode ser em um recreio, pode ser em sala de aula, e você percebe um aluno praticando a empatia com o outro. Então, de forma intencional, você pode chegar até esse aluno e levar para ele essa fala. Olha, você percebe o que você acabou de fazer? Você sabe como se chama? E é uma forma de você levar a educação socioemocional, de você desenvolver essa consciência, né? E você vai estar levando também o pilar autoconsciência, porque muitos praticam a empatia. E nós já sabemos pelas neurociências que a empatia é uma habilidade natural do ser humano a partir do nosso córtex pré-frontal, onde temos ali os nossos neurônios espelhos, né? Então, quando você tem ali um aluno que já pratica a empatia, chame-o, convide-o para que ele possa criar essa consciência do que ele está fazendo e do que ele sente naquele momento, né? Então, direcionar perguntas é muito importante, bem mais importante do que levar de forma conteudista, né? Não existe essa possibilidade de você ensinar habilidades socioemocionais de forma conteudista. Então, são conteúdos atitudinais, né? É exercitando, é exercendo, treinando essa capacidade natural do ser humano de empatia, que nós vamos conseguir levar essa potência, né, humana para dentro da sala de aula. E aí você convida esse aluno. O que você sentiu quando você fez isso? Sabia que se chama empatia? Você se considera uma pessoa empática? Então ali de forma, de repente até informal mesmo, você está
fazendo o seu papel de mediador, né, socioemocional. E chamar o grupo sempre, né? Então, do individual para o coletivo o tempo todo e vice-versa. Não perder as oportunidades de vista. Então, quando eu levo para o meu combinado de convivência saudável, nós falamos na outra live, né, sobre a habilidade de comunicação e até trouxe a habilidade de empatia para que possamos ter essa clareza de que as habilidades socioemocionais, elas não vêm de forma isoladas. Uma está relacionada com a outra o tempo todo. Então, como desenvolver empatia se eu tenho uma lacuna muito grande no pilar do desenvolvimento da inteligência emocional, que é a autoconsciência? Então, se eu não consigo reconhecer em mim as minhas emoções, eu não vou conseguir fazer essa leitura no outro. Se eu não estiver em dia com a minha autoimagem, com a minha autoestima, se você não cuidar, professor, da autoestima desses alunos, promover de forma teórico-prática, né, sempre levando para práticas, para vivências, o desenvolvimento desses pilares que vêm lá da alfabetização emocional, nós não vamos conseguir colher resultados sustentáveis dentro desse processo de educar para o afeto, educar para o desenvolvimento socioemocional, né? São habilidades sociais e habilidades emocionais interligadas o tempo todo. Então, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela nos apresenta nas suas 10 competências gerais, 5 competências dedicadas exclusivamente ao socioemocional. Porém, é importante destacar aqui que habilidades como empatia, ela é necessária para todas as habilidades gerais, né? As habilidades sociais, então a minha comunicação, a capacidade de me colocar no grupo, de agir de forma colaborativa. Veja como a empatia, ela é uma competência que vai trazer várias outras habilidades ali para que o meu aluno, ele se desenvolva de forma integral, né? E se torne esse cidadão competente, pleno e que possa, né, ajudar a construir uma vida nesse século XXI emocionalmente mais saudável. Então, o altruísmo depende da habilidade de empatia, né? Como que eu vou pensar como espécie? Eu vou pensar de forma global, trabalhar a sustentabilidade do planeta, se eu não tenho essa capacidade acionada em mim, treinada em mim. Então, são habilidades que precisam ser ensinadas. Por isso, a BNCC, ela traz de forma muito clara esta necessidade de trazer para a escola o desenvolvimento de habilidades e de competências para a vida. Então, é mais do que ensinar conteúdos. Hoje, nós, professores, precisamos levar os conhecimentos e as habilidades, né, atitudinais. Então, é o pilar fazer e ser o tempo todo. Então, dentro dos 4 pilares que fundamentam a educação, nós precisamos firmar a educação socioemocional nas habilidades. É o como fazer o tempo todo. Habilidades socioemocionais é sobre ação, é sobre agir no contexto, né? Então é importante, professor, que nós possamos desenvolver essas habilidades em nós, inicialmente em nós. Porque se nós já sabemos que temos essa capacidade natural de modelar no coletivo os comportamentos e as emoções, né? A prova disso é que nós podemos formar um clima emocional a partir das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e emoções o tempo todo. Então, é o que eu falei inicialmente, né? Quem aí conhece uma sala de aula agitada, sabe aí, né, de um professor que realmente é agitado com os alunos, enérgico. Então, com certeza, o perfil da turma vai ser modelado a partir desses comportamentos, desse clima emocional que é gerado ali na sala de aula. E quantas vezes um aluno sai de casa e volta melhor, não é mesmo? Volta animado, volta motivado, porque um professor, ele foi capaz de gerar um clima emocional
saudável para os alunos. Então, o meu convite é que vocês possam acionar em sala de aula, nesses gatilhos emocionais da positividade, né? Despertar nos alunos esse desenvolvimento de pensamento crítico, de pensamentos positivos, né? Então, é levar frases, palavras nas oportunidades que possa trazer clareza dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. Clareza daquilo que ele é como indivíduo, né? Respeitando a sua diversidade, a sua diferença social. Então, tudo isso é importante para que a gente forme cidadãos competentes, né? Emocionalmente saudáveis. Então, quando você reconhece no outro que ele sente, né, essas emoções de uma forma singular, você já está validando nele essa condição humana, especial que ele tem, né? Somos seres únicos, diferentes e emocionalmente, né, nós precisamos educar as emoções. Então a escola vem aí agora com essa necessidade. E eu quero trazer para vocês hoje também, apresentar para vocês um recurso muito importante para exercitarmos esses 4 passos no desenvolvimento da empatia, né? Foi citado aí. Passo 1, desenvolver a capacidade de escuta, né? Lembrando que escutar sem interromper faz toda a diferença. Deixe que esse aluno fale, deixe que ele transborde a sua necessidade, sem julgamento, sem comentário. E é um exercício difícil, né? Mas nós precisamos aprender a conduzir o outro dentro desse processo de desenvolvimento da empatia, porque é a partir desse movimento, né, intrapessoal, desse autoconhecimento, é que ele vai transbordar para o outro essa competência, essa capacidade de fazer essas leituras expressivas, de reconhecer no outro o que o outro está sentindo, sem querer ser simpático, né, sem querer interferir, sem querer dar conselho. E eu trouxe aqui hoje um baralho onde nós podemos oferecer para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, em rodas de reflexão, em rodas de diálogos restaurativos, imagens, para que eles possam praticar no grupo o que eles sentem a partir do que eles veem. Então você estará dando uma aula socioemocional onde o olhar, a observação, né, a capacidade de percepção, ela vai ser ativada, ela vai ser treinada ali no grupo. Então, que essas práticas, elas sejam recorrentes, que elas façam parte dos currículos escolares de vocês. Então, convide os alunos a trazerem de casa imagens, né? Pode montar um varal da empatia, dar oportunidade de fala, praticar a escuta, né? Enquanto um fala, o outro escuta. Temos pontos de vista diferentes. Então, ensinar essa capacidade de observar e expor a opinião, né? Então, as perguntas geradoras, elas vêm a partir do que você sente. Então, você mostra uma imagem e pergunta para a criança: o que você sente quando você vê esta imagem? Aqui nós vamos ver uma imagem onde representa a fome entre crianças. Preconceito. O que você vê? O que você vê, né? Preconceito. O que você sente? E dá oportunidade para que essas crianças, né, e adolescentes possam expor as opiniões, né, a diversidade de opiniões no grupo. Só esse exercício de apresentar, de pedir para que eles nomeiem, né? Para que eles nomeiem o que eles sentem quando veem uma imagem, já traz esse aluno para uma conscientização, né? Uma oportunidade de gerar uma conscientização a partir do grupo, a partir de todos ali, que podem cada um ter uma percepção diferente de uma mesma imagem, né? Cada um vai enxergar essa realidade
né? Nós temos aqui o bullying, por exemplo. Então, como tratar o bullying em sala de aula, fazendo campanhas. Eu vejo muito nas escolas palestras, campanhas, sem antes tratar desse pilar, que é a base para que eu respeite o outro, né? A BNCC traz, enquanto conceito de empatia, que empatia é você respeitar o outro nas suas diversidades culturais, em todas as suas singularidades, né? Então, é valorizar essa diversidade. Este é o conceito de empatia pela BNCC, certo? Então, a Ana Luísa colocou aí que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, novamente, nós temos expressões, formas de direcionar essa empatia, né, de construir essa consciência em uma criança, principalmente, que não seja ensinando essa criança a se colocar no lugar do outro, mas sim a se perceber diante do outro, né? O que eu sinto quando eu vejo uma cena, uma situação, quando eu vejo o outro em sofrimento, né? Então, saber que cada um sente de uma forma, que por dentro nós temos emoções e nós vamos agir diante dessas emoções de formas diferentes. Então é bem mais proveitoso, digamos assim. Porque senão o cérebro dessa criança ficou condicionado a ouvir de forma repetitiva ali, ela vai memorizar que empatia é se colocar no lugar do outro. Então, novamente, não que esteja errado, mas é algo reducionista, né? E as práticas socioemocionais, elas requerem vivências, elas requerem experiências, é a técnica que a gente bate. Então, prepare uma caixinha, um momento especial em sala de aula. Vocês vão colocar de forma descritiva, vai compor nessa sala de aula, né, a formação de um ambiente seguro para que a empatia ela seja algo recorrente a qualquer momento em sala de aula, em qualquer conteúdo. Sentiu a necessidade, você levanta essas oportunidades com o grupo, certo? Então, para os pequenos, né, para os menores, vocês podem fazer murais de combinados para uma relação saudável a partir dos pilares da empatia, né? Saber escutar, saber falar, né? Quando eu ensino essa fala, né, o saber falar para o meu aluno, eu abro várias lacunas ali. Ensinar habilidades socioemocionais é algo complexo, gente. Então você vai falar da fala. Saber falar implica você esperar a vez para você se colocar, né? Expor e não impor opinião. Saber falar é também saber fazer silêncio. Explicar que a comunicação não verbal, ela implica muito nessa habilidade de empatia. Então, quando eu devo dar o meu silêncio como resposta? Ensinar para a criança que silêncio também é resposta. Principalmente porque na raiva, né, quando eu estou ali explosiva, eu vou falar, eu vou verbalizar, e isso não é saudável, né? De repente eu não estou preparado para falar de forma assertiva no grupo, e vou ser mal interpretado, eu vou falar e vou arrepender, depois vem sentimento de culpa. Então, ensinar esse aluno que dar uma pausa positiva, né, nesse momento que ele quer falar, mas ele não deve, é muito importante, né? E dentro dessa fala, saber também levar a questão da fofoca, do fuxico, né? Os pequenininhos têm muito isso, tia, fulano fez isso, e não sabe guardar sigilo. Então, o sigilo também entra nesse combinado de saber falar. Olha só, se você não sabe guardar um segredo, né, você vai magoar o seu colega. Então, a habilidade de empatia, novamente, ela vai nortear várias outras habilidades essenciais no contexto escolar, né? E no contexto em casa também, no contexto familiar. Então, dentro das oportunidades, criar esses combinados e ampliar, né? Ampliar dentro de cada combinado. Quando se fala de respeito, você pode abrir ali várias habilidades que estão elencadas ao respeito, né? Respeito a quê? A diversidade, respeito à opinião do outro. Então, são combinados socioemocionais
estão todos relacionados com habilidades de empatia. Saber que o que eu faço, o que eu coloco ali no grupo, de forma verbal ou não, está impactando a minha vida e a vida do grupo. Então, nós vamos trabalhar de forma expositiva, mais ativa, né? Colocar esses alunos para compor esses momentos e construir através de imagens, né? As linguagens, elas vão se alternando, vão se modificando de acordo com a etapa do desenvolvimento de cada aluno que você está ali nesse processo. Então, ter sempre em mãos uma caixinha e que nessa caixinha tenha sempre esse quesito surpresa, né? O que tem dentro da caixa. Então, esse gatilho da surpresa também, ele já chama muita atenção para o grupo. E aí hoje nós vamos falar de empatia e você faz o convite, né? Eu gosto muito de levar para os meus alunos, né? Isso é uma dica também muito importante, uma orientação muito importante, de que o desenvolvimento de habilidades como a empatia, ela requer uma educação para o sensível. Então nós temos aí, né, a imagem do coração, onde vocês podem recortar. Para os menores, você leva a imagem do coração. Para os maiores, para adolescentes, para adultos, em rodas de vivências, vocês podem levar um óculos sem lente, aquele óculos de Montbonieri, né? Você pode levar e convidá-los a colocar o óculos da empatia, ou óculos, né? Ou enxergar com os olhos do coração. Então você faz o convite, vamos enxergar com os olhos do coração? E aí você vai convidá-los a fazer um passeio pela escola. Você pode fazer uma variação com essa atividade que eu vou apresentar agora. Você pode fazer um passeio pela escola, convidando a todos a observarem desde o caminho das formigas, né, os pequenininhos que estão nesse processo de experiências aí, de aprendizado, através dessas experiências concretas, né? Então eu peço para observar os detalhes, as pedrinhas ao longo do percurso, né? Você vai para um pátio, a árvore. Então eu vou direcionando, deixo à vontade e eles vão enxergar com os olhos do coração. Porque falar de empatia é algo que expande, né? Para além de enxergar apenas os outros seres humanos. Nós precisamos criar esta habilidade maior, que é o altruísmo, né? Gerar, a partir da empatia, nós vamos expandir para o altruísmo, que é essa capacidade de me colocar diante do outro com essa preocupação global, né? O que eu faço impacta toda uma humanidade. Então, fazer esse convite, trazer a caixinha, né? Eu dei a ideia aí de vocês fazerem um percurso, um caminho, ou vai fazer uma excursão. Não perca a oportunidade de levar essa janela de oportunidade, aproveitar e fazer, explorar essas habilidades aí dentro desses componentes socioemocionais. Então veja bem, dentro da caixa você vai colocar imagens, você preparou imagens. Então sempre com intencionalidade, e aí você vai trabalhar o não julgamento com eles. Vai pedir para que eles coloquem o óculos, a lente da empatia, e que agora observem, né? O que essa criança pode estar sentindo. Convidá-los a olhar dentro dos olhos, né? Essa é a nossa capacidade natural de acionar os nossos neurônios espelhos e convidá-los a ativar essa nossa área cerebral capaz de evocar sentimentos e comportamentos no outro. Então, sempre fazer a pergunta: o que será que essa criança está sentindo? O que ela pode fazer por ela? Né? Assim que eles dizem, eles vão citar várias coisas. O que ela pode fazer por ela? E você? O que você pode fazer por ela? Você pode usar também o e se, né? E se fosse você? E você vai mostrando, né? Vai mostrando imagens, onde vai levando eles, né, para uma reflexão. Vocês podem construir um varal da empatia em sala, no coletivo. Eles vão tirando as imagens, vão falando e refletindo sobre as imagens
e vão colocando lá no varal. E nós vamos perceber que vários pontos de vista, né, a partir da capacidade de percepção de cada um, que é bem individual isso aí, você vai perguntando, né? Por que será que essa menina está chorando? Essa menina está chorando. Este menino também está chorando. Será que eles estão chorando pelo mesmo motivo? Então a gente vai praticar essa capacidade de julgamento aí, né? É muito fácil você falar, eu acho que estava chorando porque estava querendo um brinquedo. Mas será que eu tenho essa condição, né, essa necessidade de julgar? Então por que não me colocar aí nesse momento diante do outro sem julgamento e apenas fazer essa leitura expressiva? Ela está triste, eu entendo que esta menina está chorando, ela está muito triste, eu posso imaginar o quanto ela esteja triste, dá para perceber. Então é fazer a leitura do que vê, sem provocar esse pensamento, né, de julgamento, essa postura simpática que nós aprendemos. Então, quem aí já viu alguém em sofrimento e teve essa capacidade de chegar e dar conselhos e falar e ter, né, essa necessidade de mensurar o que essa pessoa pode ou não decidir diante daquilo que está acontecendo com ela, né? Então, a empatia é muito além disso. A empatia é uma condição que você escolhe, né? Você tem que ser de forma intencional. Então é muito importante você se posicionar em sala de aula e acolher essa criança, acolher este adolescente dentro das necessidades, né? Validar é respeitar. Se ele fala que está com raiva, não importa o motivo, ele está com raiva. Então você precisa validar isso. Então nós precisamos, é possível que a gente possa levar todas essas práticas para os nossos componentes curriculares. É muito possível, desde que nós possamos, né, desenvolver inicialmente em nós, tá? Desenvolver em nós inicialmente. Não é sobre chegar e dar uma aula sobre empatia. O que é empatia? Para que serve empatia? Então, habilidades socioemocionais, competências socioemocionais, elas são conteúdos atitudinais, né? Novamente, nós precisamos levar a oportunidade de experiência para os nossos alunos, de vivências, e fazer o convite, né, a partir da nossa postura, para que eles possam modelar em nós esses comportamentos, essas melhores atitudes, né? Então, é possível que vocês possam aí adaptar todas essas dicas nas salas de aula. E eu espero fortemente que vocês tenham aí essa sede de fazer essa mudança, de aprender habilidades e competências socioemocionais, uma vez que é prevista na nossa Base Nacional Comum Curricular. E precisamos aprender como desenvolver. Saber que é importante, nós já sabemos. Saber que é necessário e urgente também, né? São as habilidades socioemocionais que vão tratar dessas questões afetivas, dessas questões atitudinais, né? E promover nesse nosso aluno um futuro melhor, que ele possa de verdade contribuir para um novo, né? Para um novo mundo, para um mundo mais saudável emocionalmente, um mundo de paz, né? Nós precisamos nesse momento. Os índices estão aí cada vez mais alarmantes, índices de violência, professores adoecendo, né? Então, a habilidade de empatia em sala de aula, ela traz todos esses benefícios, né? Paz, harmonia, equilíbrio emocional, são aulas mais saudáveis, com alunos mais respeitosos, professores mais saudáveis emocionalmente, tá? Então esse é o meu convite, que vocês possam expandir os conhecimentos em habilidades, competências socioemocionais, que possam desenvolver em sala de aula. Eu estou aqui para contribuir com vocês, podem contar comigo e vamos juntos para a formação desse ser humano mais altruísta, empático, capaz de atuar em um mundo emocionalmente mais saudável, né? Construído por nós. Esse é o meu convite
Tá? O meu agradecimento por vocês estarem aqui comigo e, mais uma vez, muito obrigada!